Olá, meu nome é Silmara, eu sou fonoaudióloga e psicopedagoga. E eu venho hoje falar para você, professor e pais, a respeito do TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Muitas vezes, agora na pandemia, a gente tem dificuldade de trabalhar com os nossos filhos. E eu venho dizer para vocês alguns achados deste transtorno nas crianças. Prestem bastante atenção, ok? Caneta e papel para vocês anotarem o que for dificuldade do seu filho, do seu aluno, e preste muita atenção. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma desordem neurológica. Não tem fator social, a sociedade não interfere nesta relação. E também não tem nada a ver com a escola que não sabe ensinar, a escola que não está direcionando o meu filho ou o meu aluno de tal forma, porque já tem pesquisas comprovando que ocorre aproximadamente em 6% das crianças, e não é uma desordem cultural, é um transtorno geneticamente determinado. Né? Então, assim, é uma desordem neurológica genética, né? Já determinado. O transtorno de déficit de atenção, ele deve ser diagnosticado antes dos 5 anos. Quem está dizendo isso? Sou eu, a Silmara? Não. Pesquisas internacionais, e tem uma bem recente agora, do Dr. Guilherme Kolansky, e diz que nós devemos diagnosticar essas crianças o mais cedo possível. Tem crianças que com 3 anos a gente já consegue estar diagnosticando. Na verdade, o papel da fonoaudióloga e da psicopedagoga não é de fechar diagnóstico. Nós avaliamos justamente para encaminhar para um neuropediatra, e o neuropediatra é que vai fechar esse diagnóstico. Mas enquanto fono e psicopedagoga, eu vou estar passando para vocês, pais e professores, alguns achados que nós temos no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? A história familiar é muito importante. Nós sabemos assim que 60 a 70% das crianças que têm a hiperatividade e o déficit de atenção, os pais apresentaram na infância, ou apresentam, né? Os irmãos, então a gente tem que investigar essa família. O professor é o principal assim contato que pode estar investigando, levantando esses dados, essas hipóteses, né? Ah, mas o professor pode diagnosticar? Não, ele não vai estar diagnosticando, ele vai estar levantando hipóteses para justamente encaminhar essa criança para um atendimento, seja ele psicológico, psicopedagógico, fonoaudiológico, né? Então, assim, o pai precisa de uma orientação. Eu não posso simplesmente deixar o meu pai sem saber o que fazer com aquela criança, que ele sabe que tem uns comportamentos que não estão de acordo com a criança naquela faixa etária. O transtorno de déficit de atenção, ele gera basicamente 5 aspectos bem importantes. Então, assim, quem tiver com papel e caneta, anota aí, porque são extremamente importantes estes fatores. O primeiro é o déficit de atenção mesmo, o segundo, a hiperatividade, o terceiro, a impulsividade, o quarto, a intolerância à frustração, e o quinto é uma desorganização total, assim, no âmbito de execução, uma desorganização motora e até mesmo espacial. Então, assim, eu vou estar comentando uma por uma para que vocês consigam acompanhar o meu raciocínio. Então, assim, anotem o que for de importância, né? O papai ou a mamãe que estiver escutando este áudio e este vídeo, né? Então, assim, que fique atento, porque muitas vezes nós, enquanto pais, nós temos esses diagnósticos, essas características já em nós, e nós não conseguimos, assim, às vezes enxergar nos nossos próprios filhos, né? Às vezes nós enxergamos neles,
mas não enxergamos em nós mesmos. Então, o primeiro de todos é o déficit de atenção, né? A maior dificuldade que a gente encontra no déficit de atenção é o autocontrole da criança, a sua atenção para cumprir determinada atividade, ele não consegue, ele não dá prioridade para atingir aquela atividade, ele não consegue uma boa organização, uma sequência, né, onde atividade longa, atividade que ele tem que cumprir num determinado tempo, seguir regras, rotina, às vezes imposta até mesmo pelo papai, pela mamãe ou até mesmo pela escola, né? Então, assim, é muito difícil às vezes daquela criança centrar numa atividade constante. E muitos pais às vezes chegam para mim e falam assim: mas Silmara, ele não presta atenção em nada. Mas quando eu tô falando assim com a minha esposa, ou se eu tô conversando com um amigo, ele é tão esperto que ele tá ligado na conversa. E ele já sabe até o que a gente vai falar. Ele escuta tudo, ele sabe tudo. Essa assim, uma chave bem importante da gente estar prestando atenção, porque o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, este é um dos grandes fatores. Ele realmente ele faz isso. Ele presta atenção em tudo que não é a seu respeito, mas o que ele tem que prestar atenção, ele foge à sua atenção, né? Então ele foca a atenção em tudo. Ele foca na prioridade do outro, na atividade do outro, no que o pai está fazendo, no que a mãe está conversando, mas a atividade dele fica para trás. A criança ela funciona como se fosse assim uma esponja, né? Ela suga tudo, tudo que tem assim de volta dela, ao redor dela, ela vai sugando e ela vai selecionando somente aquilo que ela está vendo, né? Mas os estímulos importantes, que é para ela focar a atenção, ela se dispersa. Entendam isso? As dificuldades vão se direcionar assim, em dificuldade de atenção sustentada, então ela não consegue sustentar por muito tempo. A dificuldade de atenção seletiva, então ela deixa o que não importa e foca naquilo que está disperso mesmo, né? A atenção dividida, ela não consegue dividir a atenção, né? Então eu tô conversando com a minha mãe e o meu pai tá falando, eu não consigo prestar atenção nos dois. E também tem dificuldade da atenção alternada, que é, por exemplo, assim, às vezes a gente está fazendo, nós enquanto mulher, nós estamos fazendo comida, cuidando de uma criança, atendendo o telefone, né? Então fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E essa criança que tem essa dificuldade de atenção alternada, ela não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Ela consegue fazer coisas além do que ela tinha que fazer, mas não é nada como que eu vou explicar? O que ela tinha que ter feito. Então ela presta atenção nas coisas dos outros, mas não na atividade dela, né? Nós temos também a hiperatividade. Então, a criança não consegue um controle motor do seu próprio corpo, um posicionamento para sentar e cumprir uma determinada atividade. Ela não fica quieta, ela senta, ela levanta, ela anda, ela vai para um lado, ela vai para o outro, ela incomoda ela fala demais. Ela cutuca, às vezes ela está andando na escola, isso é muito comum, ela até derruba a carteira, ela derruba material, ela quebra as coisas, ela perde, às vezes ela não sabe nem onde ela enfiou o material dela, ela não tem zelo, ela não tem cuidado, ela começa uma atividade e ela não termina, mas isso tudo é porque ela quer? Pai, mãe, professor? Não. Não é porque a criança quer, é porque realmente ela não consegue. Por isso que a gente tem que ficar atento a essas crianças, para sempre estar direcionando para um especialista, para a gente tomar uma certa posição e tratamento com essa criança. Ah, ele é assim porque ele não presta atenção. Ah, ele é assim porque ele é levado. Ah, ele é preguiçoso. Eu canso de escutar.
sabe, situações e fala assim, ele só presta atenção naquilo que ele quer. E nós sabemos que não é assim, né? Ele precisa de uma supervisão para manter o comportamento dele até o final. Então, às vezes, essa criança que ela tem essa hiperatividade, ela precisa de um controle de uma pessoa que sente próximo ela e fique toda hora policiando, né? Então, assim, são coisas que às vezes é difícil, sim, mas se essa criança está passando por um tratamento, está passando por um acompanhamento psicopedagógico, psicológico, ou até mesmo neurológico, essa criança vai ter um diferencial, ela vai evoluir muito mais na escola. Agora, nessa época de pandemia, muitos pais às vezes reclamam: ah, eu não consigo sentar com ele não para, ele não presta atenção, parece que tem uma formiguinha no bumbum. É exatamente isso. Ele não consegue, né? Porque além de tudo isso, existe a impulsividade. O que que é essa impulsividade? Né? Ele faz as coisas sem pensar, faz tudo atropelando. O tempo, aquele tempo que a gente estipula para ele não é necessário. Ele precisa de muito mais para poder fazer uma atividade que às vezes era tão simples, né? A criança, ela pula etapas. Ela não percebe se foi adequado ou não aquilo que ela falou, aquilo que ela fez, né? Ela não controla os seus sentimentos, ela nem espera, às vezes, a pergunta e ela já está te dando uma resposta daquilo que você vai explicar para ela. E às vezes é alguma coisa da própria mente dela. Ela vai falando, sem ao menos querer escutar o que a gente tem para dizer para ela, mas isso não é porque ela quer. Essa impulsividade acontece sim, né? E às vezes ele quer logo cumprir a tarefa, né? Quando falamos assim, pensamos em leitura e escrita, fica muito mais complicado, porque assim, como que a gente vai fazer um trabalho de leitura e escrita com uma criança com um comportamento impulsivo, com uma criança hiperativa, com uma criança que tem essa dificuldade de atenção? Então, tudo isso implica sim nessa dificuldade que nós temos em atingir um comportamento linear. Essa criança está pedindo ajuda, essa criança necessita de socorro assim imediato. Nós precisamos ajudá-la. A dificuldade de autorregulação, assim, frente às dificuldades, o que é essa autorregulação? Ela não consegue se controlar, ela vai entrando assim no meio das conversas. Às vezes a gente o pai e a mãe às vezes se culpa. Nossa, isso é falta de educação. Eu ensino tanto para ele que ele tem que pedir licença para entrar, que ele tem que para entrar na conversa de um adulto, ele tem que pedir licença. Então, às vezes a gente ensina muitas coisas para uma criança mas a gente vê que não está resolvendo nada, porque aquela criança ela não tem a autorregulação que uma pessoa normal, que não tem nenhum transtorno, ela consegue. Então, assim, frente às atividades, é uma criança que se frustra muito, porque assim, ela é sempre contrariada, ela se aborrece com facilidade, né? E olha aí, tá? Ele fala assim: "Ah, eu tô muito cansado. Ah, eu não vou fazer tudo isso não. Ah, começa a atividade. Ah, tem que ler tudo isso. Não, não vou ler não." Ou então ele se irrita, né? Ele se explode, ele começa a chorar, ele perde a paciência, daí o pai também já perde a paciência, a mãe também já pega o chinelo, e então assim gera um monte de conflitos que na verdade, se essa criança estivesse em atendimento, seria tudo muito mais fácil, né? A criança com esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela procrastina. O que é isso, procrastinar? Ela é aquela criança que fala assim: daqui a pouco eu faço. Não, não, espera só um pouquinho. Não, eu já vou, já vou, já vou. O que é para ela fazer agora, de vez ela fazer agora, ela joga lá na frente,
né? Ela demora muito tempo. E isso vai gerando o quê? Vai gerando um nervoso na mãe, um nervoso no pai, e até a professora, ela perde o controle. Fulano, eu já não pedi para você fazer determinada coisa? Eu já não pedi para você fazer isso? Então, assim, isso é o procrastinar, né? E a desorganização dessa criança é muito grande. É a desorganização motora, né? Onde o traçado de letra dela é complicado, a executiva, a desorganização dela executiva em se organizar mesmo numa folha, no caderno. Às vezes ela pula 3, 4 folhas em branco, ela nem percebe e ela começa a escrever a matéria. Aí a professora chama atenção. Zezinho, você não viu que você pulou aqui 2, 3 folhas? Ih, eu nem vi. É mesmo, pulei. Às vezes o pai conversa com a criança e fala assim: meu filho, eu falei para você fazer tal coisa, faz tanto tempo que eu pedi para você fazer e você não fez. Aí ele fala assim: ah, você falou? Ih, eu nem me toquei. Então, assim, são atividades de desorganização que a criança não consegue se concentrar, se organizar para fazer isso. Então, assim, já pensou a nossa escrita, como é, se tem todos esses levantes, todas essas dificuldades. Então, assim, é uma criança que ela não planeja, ela não prioriza, ela não faz as atividades assim em sequência, faz tudo de qualquer jeito para terminar rapidinho, né? Com relação à desorganização espacial, ela tem dificuldade de distribuir a atividade em termos de organização. Ah, primeiro eu vou fazer esta, depois eu vou fazer aquela. E então ela vai fazendo de qualquer jeito. Ela começa, daqui a pouco ela larga, ela vai fazer, vai brincar lá fora, depois ela volta. Chega a ser até cansativo, né? Aí o pai e a mãe falam: ai, Jesus, eu não aguento mais. É justamente por conta de tudo isso. Então, assim, se para a gente adquirir a leitura, a escrita, a compreensão, é preciso que essa criança esteja em foco de atenção. Se ela não estiver com foco de atenção, a sua escrita vai ser dificultosa. Eu preciso de uma excelente coordenação motora. Então, tudo isso são achados que a gente tem que levar em consideração. Então hoje realmente eu vim aqui fazer esse vídeo para que vocês venham prestar atenção enquanto pais, enquanto professoras, né? Porque às vezes a gente está com um filho nos nossos olhos que tem esse transtorno e a gente não consegue enxergar e acha que é simplesmente frescura ou a criança é folgada. Então, assim, que a gente possa ter os olhos para essa criança porque ela está pedindo socorro. E o que é esse socorro? É realmente encaminhar para um profissional, para uma psicóloga, para uma psicopedagoga, por uma fonoaudióloga, por um neuropediatra, porque ela está pedindo socorro. Então, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Eu vou deixar no final o meu telefone. Se vocês tiverem dúvidas, pode estar entrando em contato comigo e no que possível, no que for possível, a gente pode estar auxiliando essa criança, ok? Muito obrigada.